O Internacional retorna aos treinamentos na manhã dessa quinta-feira e Eduardo Cudê deve ter um relatório físico de cada um dos atletas que estão sob cuidados do departamento médico. Enquanto isso, a eleição do Internacional pega fogo, com Abel, D'Alessandro e troca de farpas entre os candidatos nas principais entrevistas que estão concedendo por conta da campanha eleitoral. Mas, que papo é esse de Cano no Internacional? A gente vai conversar sobre isso e vai ser agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá, vamos falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores, né, nos corredores do Beira-Rio, porque tem o retorno do Internacional depois de um longo período de folga, né, 3 dias, 4 basicamente, de domingo, segunda, terça e quarta-feira, e aí o Inter volta agora num treino aberto no início, né, da manhã e depois aí fechado para a imprensa. Uma das grandes expectativas é do relatório, né, físico dos jogadores. Tem Arangues com fadiga muscular, tem o Ener Valencia com problemas no posterior da coxa direita, tem o Dalbert com a questão do joelho, o Johnny com a questão da entorse no tornozelo. Tá bem complicada, né, a vida do Internacional para esses próximos 10 dias aí. Lembrando que o Inter só enfrenta o Red Bull Bragantino no dia 26. Ainda teria tempo de recuperar os atletas e tal, mas vamos ver se rola agora na parte da manhã ainda algo oficial por conta da assessoria, e a gente retorna à tarde com um vídeo sobre isso, mais bastidores, principalmente para vocês entenderem para onde está indo aí o Internacional, beleza? Por isso que eu sempre te peço, te inscreve no canal, cara, também deixa teu like, te inscreve e ativa a notificação. A gente está chegando a 34 mil e a nossa meta seria 35 lá no dia 31 de dezembro. E vocês aí e eu aqui, eu acho que a gente consegue bater essa meta de 35 mil aí. Também não te esquece que a KTO é minha parceira aqui. E hoje tem Argentina e Uruguai, né? Messi e Suárez. Será que eles já vão conversar sobre o Inter Miami? Já vão trocar uma ideia, dar umas risadas aí do que está acontecendo para o futuro do atacante que está aqui no Sul, aí, mas já querendo ir embora? Então faz o seguinte, entra lá, usa o cupom Ernest e ganha 20% de free bet e aproveita e bota lá no jogo da Argentina com o Uruguai, porque é onde a diversão acontece, tu sabe, KTO é onde a diversão acontece. Assim, gente, ó, o Roberto Melo e o Alessandro Barcelos concederam entrevistas ontem, né, exclusivas. O Alessandro Barcelos para o Thiago Suman, no canal Íntias, e o Roberto Melo para o Leandro Bess, no canal do Leandro Bess. Então eu vou fazer o seguinte, vou deixar depois aqui em cima as duas entrevistas e vocês dão uma olhada lá, beleza? Mais um resumo e aí um bastidor em cima de tudo isso, né? Começou uma eleição mais forte agora por parte dos candidatos, né? Porque o Roberto Melo, sempre que teve a oportunidade nos microfones, antes do presidente lançar mesmo a campanha, né, tudo mais, e ele só fez isso depois de confirmada a ida para o segundo turno, o Roberto Melo ele sempre pegava e dava uma alfinetadinha, né, no Alessandro Barcelos, falando que não foi feito, falando dos problemas da base, falando dos problemas da construção do CT, falando dos problemas dos consulados, falando dos problemas do Beira-Rio, não consegue fazer check-in, enfim, sem contar as questões do futebol, né, óbvio. Então, o Alessandro Barcelos também passou a falar não só em defesa do seu mandato, mas também em termos de ataques, né? E aí aqui a gente vai falar várias coisas sobre isso. Primeiro de tudo, assim, o Alessandro Barcelos, ele destaca a questão do CT por Thiago Suman, né? Por que não foi construído o CT ou por que não deu, vamos dizer assim, início às obras ou algo a mais do que tem lá hoje? Primeiro, segundo o Alessandro Barcelos, havia diversos trâmites burocráticos a ser feitos, questões de licenças ambientais, questões de contrapartidas com o governo do estado e com Guaíba, e o Internacional nesses 3 anos ele teria feito tudo o que precisava de burocracia para então iniciar a obra do CT. A obra do CT, inclusive, que vai ter uma parte do dinheiro da Liga Forte, que vai vir os 109 milhões este ano e mais 109 milhões no ano que vem,
para as obras do CT, para começar as obras do CT. Roberto Melo, por sua vez, diz que o CT vai ser uma obsessão de do seu, no caso, governo, né, se for eleito. O Sonda, principalmente, vai botar um dinheiro considerável e também tem isso como uma espécie de legado. Então, o Sonda também botaria um investimento considerável, não só em termos de grana, mas em termos também de know-how, em termos de trazer investidor, em termos de buscar novas formas de arrecadar grana para fazer o CT e construir, né? Sair da maquete, como o próprio Alessandro Barcelos também falou na entrevista do Thiago Suman. Daí o Roberto Melo também não nega, né, as questões envolvendo Abel e D'Alessandro, por exemplo. Ainda que nos bastidores todos falem sobre isso e as pessoas ligadas tanto ao Abel quanto ao D'Alessandro tentam desvencilhar os dois profissionais ao Internacional, porque eles ainda estão com trabalhos em andamento, né? O D'Alessandro no Cruzeiro e o Cruzeiro numa situação ruim no Campeonato Brasileiro, né, em 17º, tentando buscar ali a permanência na Série A, e o Vasco da mesma forma, no caso, que é o Abel, né? O Abel, inclusive, que não vai no clube há 3 meses, por conta de uma cirurgia que ele fez, uma cirurgia de hérnia, se não me engano. Então, mesmo que as pessoas próximas ao Abel e ao D'Alessandro tentem negar, é muito forte, né, no bastidor para o lado do Melo. As pessoas da campanha do Melo falam isso abertamente, as pessoas que apoiam o Melo falam isso abertamente. Inclusive, agora uma informação da revista Colorada deu conta de que o Sonda já teria interesse de trazer o Cano para o Internacional, né, o Germán Cano, artilheiro da Libertadores, e que não dá para tranquilamente dizer que ele vai ser o rei da América, né? Só que o Germán Cano, olha, está prestigiado lá, né? Teria que botar um caminhão de dinheiro para pegar e trazer ele, tirar ele do Fluminense, ainda mais que vai disputar um Mundial de Clubes, tem a possibilidade de manter o título da Libertadores ano que vem, mais o Mundial de 2025. Olha, me parece um tanto, não digo jogar para a torcida, mas me parece um tanto irreal, né? Mesmo tendo o sonho de querer o Germán Cano, acho que quase impossível de tirar ele de lá. Daí o próprio Barcelos também fala sobre fazer um time forte, né? Fazer um time, uma avaliação de jogadores que estão aqui, jogadores que vão sair, porque isso é normal nos ciclos do futebol e tal, e de trazer no mínimo, né, 4 jogadores que possam formar o time titular ou então competir com os já titulares, né? Não fala em nomes, obviamente, ainda que tenha surgido o nome do Eric, volante do Atlético Paranaense, e também a questão do Scarpa, né, para os dois candidatos, que inclusive o Roberto Melo fala sobre o Scarpa como um grande jogador, diz que o Internacional tem que ficar muito ligado em grandes jogadores e não nega também a possibilidade, né, ou o interesse do Scarpa. Mas o que vem de Minas Gerais, né, da imprensa que cobre o Atlético Mineiro, é que ele já teria feito, o Atlético Mineiro, uma proposta para o Nottingham Forest de 4 milhões, que é o que o Nottingham quer, e que agora está basicamente na questão de salários e tempo de contrato. Seriam 4 anos, inclusive, com o Scarpa. Ou seja, teoricamente dá para descartar, né, essa possibilidade aí, uma vez que o Roberto Melo, se eleito, só poderia falar com o Scarpa ou definir algo com o Nottingham Forest depois do dia 10 de dezembro. Esqueçam o Scarpa, tá? Então, o presidente Alessandro Barcelos, ele fala muito claro de que a vice-presidência do Sonda é uma manchete, né? É um jogar para a torcida. Deixa muito claro, por exemplo, que essa vice-presidente de negócios, né, o investimentos do futebol e tal, é uma perfumaria, porque o Roberto Melo não diz qual vai ser o escopo dessa vice-presidência. Fala, por exemplo, que ele tem 500 horas de projeto, né, mas que 500 horas é pouco mais de 2 meses, se for olhar. E não 500 horas de projeto é quase nada, principalmente comparado ao que ele, né, Barcelos, tem feito aí em termos de planejamento para o próximo triênio. Já o Roberto Melo fala para o Leandro Bess
que o escopo está sendo definido, claro, mas o principal deles é que o Sonda, como um grande empresário e um cara que conhece mercado e possíveis investidores, atrairia essas pessoas para o clube, porque tem diversas formas de investir no internacional. Não precisaria ser só no futebol. Então, além do Sonda botar dinheiro próprio, que é também o que se fala nos bastidores das pessoas ligadas ao Roberto Melo, ele traria outras pessoas, né, outros investidores. E aí o Roberto Melo faz uma crítica ao Barcelos, dizendo, só que agora tem um fundo. Antes não tinha. Antes, por que não fez antes esse fundo? Né? Por que não apareceu antes com investidores que ninguém sabe quem é? O meu, todo mundo sabe. É o Delcir Sonda, Colorado, tá ali o CPF dele bonitinho, tá sempre querendo botar dinheiro no clube e sempre que foi chamado, ajudou o Internacional. Os outros são incógnita, né? Então, ficou mais essa troca aí de farpas, basicamente. E por último, o Alessandro Barcelos define, então, a questão primordial, né? Que o Inter estava para tomar um transfer ban na questão do Independiente, né? E todos diziam que era por conta do Bustos, e ele diz assim, não era por conta do Bustos, era por conta do Cuesta, que é a compra do Vitor Cuesta lá atrás, ainda na gestão do Marcelo Medeiros e do Roberto Melo. Só que assim, aqui existem questões, tá? Porque assim, o Bustos ele sai com um pré-contrato do Independiente de Avejaneda, tá? Só que o Inter vai lá para liberar ele antes, porque ele tinha um pré-contrato e tal, para liberar ele antes, vai lá e bota um dinheiro em cima da compra do Bustos, tá? Beleza. Esse valor aí foi acertado. Só que as parcelas do Cuesta ficaram ligadas, entre aspas, na compra do Bustos também. E aí, quando o Inter não paga as parcelas do Cuesta, o Cuesta acaba indo para a FIFA no transfer ban, né? Ou, por exemplo, por uma possibilidade de transfer ban. Ou seja, era do Cuesta e não do Bustos, mas ao mesmo tempo estava ligado na saída do Bustos. Assim, o presidente não está completamente errado, mas havia um bem bolado aí, principalmente porque o Independente não queria não queria deixar o Bustos sair antes, por conta justamente dessa dívida com o Cuesta. Então o Inter meio que assumiu que iria pagar e tal, acabou não pagando, claro, e aí deu essa possibilidade de ir na FIFA. Então assim, está correto o presidente, mas ao mesmo tempo tem uma ligação com o Bustos, sim. O transfer ban, a possibilidade, era do Cuesta, mas estava ligado também à questão do Bustos. Beleza? Se tu chegou até aqui, meu parceiro, te agradeço demais. E bora lá, vamos continuar falando do Internacional, porque sempre tem muito para tratar no nosso Colorado por aqui. Valeu? Forte abraço. Tchau.